Olá pessoal, eu sou Uda Vidal do projeto Bordadeiras Nômades. O projeto Bordadeiras Nômades visa ensinar bordado livre e pontos de tapeçaria para quem quiser aprender, né? O nosso canal depende muito de vocês, porque o comentário, o like e o compartilhamento ajuda que outros possam aprender e o YouTube entender que o vídeo é importante para que as pessoas possam aprender. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ponto matiz. Já faz algum tempo que estão pedindo esse ponto matiz e eu estava protelando. Porém, para que nós entremos no ponto matiz é necessário entender algumas coisas. Na última live que eu fiz, eu expliquei que iria fazer o vídeo, a parte teórica primeiro, para depois nós entrarmos na parte prática. Por quê? Porque se vocês entenderem a parte teórica, não terão dificuldade na parte prática. Aqui no matiz, nós temos algumas partes muito importantes. Primeiro, a importância do risco. Um risco bom, um risco bem feito é muito importante. É o nosso número 1. Em segundo, a direção dos pontos. Em que direção você vai bordar? De repente, você pega um risco que tem uma pétala para um lado, uma pétala para o outro. Aí você pergunta, mas que direção eu vou bordar? Vou bordar todos na mesma direção? Não. Você vai bordar de acordo como a pétala se apresenta. Se ela está assim, você vai bordar seguindo essa direção. Não todos para um lado só. Você vai seguir a direção formando o desenho que é necessário. Então, o segundo, a direção dos pontos, que é extremamente importante. Primeiro, o risco. Segundo, a direção que você vai trabalhar os seus pontos. Em terceiro, nós temos a quantidade de cores. Isto é extremamente importante. Com quantas cores você vai bordar? Você pode bordar com apenas uma cor, não será o matizando, será apenas o bordado com o ponto matiz. Porque o ponto matiz é uma coisa, o matizar é outra. Por quê? Porque se você fizer um bordado, né? Você fez o seu bordado, bordou todo ele em ponto matiz com apenas uma cor, você usou apenas o ponto matiz. Mas, se você dividir o seu trabalho em mais de uma cor, aí você já está matizando. Então, você está usando o bordado matizado. Vamos supor que aqui na pétala você já tem a direção dos seus pontos, né? Que é esses risquinhos. Você já tem a direção dos seus pontos. E você decidiu que vai usar 3 cores no seu trabalho. Então, você vai lá, vai pegar as suas pétalas, que está lá, vai dividir. Vou bordar em 3 cores. Então, você vai dividir essa pétala na quantidade de cores que você vai utilizar. Depois que você dividiu a sua pétala na quantidade de cores que você vai bordar, aí você vai iniciar o seu matizando. Você vai iniciar o matiz aí. Como? Você vai iniciar o matiz desta forma aqui. Sempre da cor mais clara para a mais escura. Desta forma, você cria o seu matizado. Eu coloquei essas cores aqui para que vocês possam ver. Deixa eu tirar do plastiquinho assim, para vocês verem bem. Observem, inicia com uma cor clarinha e vem subindo para a cor escura. Então, isso é trabalhar o matiz. Você vem matizando. Por quê? Porque essas cores aqui vão entrando uma dentro da outra. Então, desta forma, você vai criar o seu matizado.
Então aqui eu tenho o exemplo das cores. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive que comprar uma caixa de lápis de cores, viu, gente? Porque eu não tinha lápis de cor e as cores que vieram não me ajudaram muito. Então, mas vai dar para vocês entenderem. Então, eu escolhi essas 3 cores aqui. Vamos usar esta como se fosse a cor mais clara, que é a cor que você vai iniciar o seu bordado. Você vai seguir a direção do seu ponto com esta primeira cor, que seria a cor clarinha, a cor que inicia o bordado. Depois, no meio, você vai vir com a sua segunda cor, já fazendo um tom diferente e sempre entrando no mais claro lá em cima. Observa, as cores meio que se misturam. E por último, você vem com a cor mais escura. Eu não sou desenhista, eu não sei pintar direito, então não leve em conta meus rabiscos, hein, galerinha? Ó, o seu matizado vai ficar assim, seguindo do claro para o médio para o escuro. Isto subentendendo-se que você escolheu 3 cores. Por quê? Porque você pode escolher mais tons, como aqui. Por exemplo, eu tenho 4 cores. Se eu quiser colocar mais uma outra cor entre esta e esta, me desculpem, você vai ter 5 cores. Então, a quantidade de cor é você quem decide. Você pode fazer um matizado com apenas 2 cores. Você pode fazer com 3, você pode fazer com 4. Então, isso fica a seu critério. A importância da escolha das cores. Aqui, número 4, né? Que nós estamos no número 4. Aí, nós temos a importante luz e sombra. Por que luz e sombra é importante? Porque, gente, veja bem. Você olha uma folha, né? Você olha uma folha na natureza, você vai ver que a luz que pega nela, às vezes pega de um lado, às vezes pega de outro, às vezes pega só numa pontinha. Então, a luz e sombra é muito importante para você saber, primeiro, quando um objeto está em cima do outro. Porque às vezes você pega um desenho e uma pétala está por baixo da outra. Então, acontece isso aqui, ó. Eu fiz o quadradinho aqui para que vocês pudessem entender. A Anne já deu uma pintadinha aqui para mim não judiar demais de vocês com meus rabiscos. Aqui nós temos uma cor clara. Aqui nós temos uma cor clara. Porém, este quadradinho está em cima deste. Então, imagine aqui um risco em que uma pétala está em cima da outra. Automaticamente, a sombra vai estar aqui, ó. Esta parte aqui do bordado vai ser mais escura, para fazer o efeito de sombra um em cima do outro. Conseguem ver a diferença aqui? Ó, observe a diferença. Esta parte que está por baixo será sempre com o fio mais escuro, para subentender que é a sombra da pétala que está por cima que está ali. Então, nos riscos que nós temos, principalmente rosas, as pétalas são sempre sobrepostas e automaticamente, quando está por baixo da outra, tem que ter sempre uma sombrazinha. Então, no caso, se estamos bordando utilizando estes tons, né? Dependendo da posição que a pétala estiver, se você estiver bordando com 3 cores, vamos colocar assim, se você estiver bordando com 3 cores, esta cor viria aqui. Seria bordado um pouquinho com ela aqui, fazendo a sombra, para depois descer com a parte mais clara, para fazer como a parte de cima.
Então, esta é a importância da luz e sombra. Quando as pessoas falam, ai, luz e sombra. Então, para você entender isso, luz e sombra quer dizer apenas isso. Quando algo está por cima de outro e faz sombra. Até mesmo uma folha, né? Ó, quer ver? Até mesmo... Quando a gente está bordando uma folha no ponto matizado, se a gente faz a parte escura, né? Vamos supor, vamos fazer uma parte escura neste lado. Nós temos essa parte escura. Então, se a gente decidir que a claridade está batendo aqui na bordinha, a gente vai colocar a cor mais clara aqui onde a gente acha que tá vindo a luz, ó. E vai entrar com a cor escura normalmente, deixando apenas o clarinho na ponta, ó. Quase não fica nem perceptível, tá vendo? Você pode também, de repente... Isso aqui é uma folha, viu, gente? Ó. Você pode também, de repente, fazer um lado todo escuro. E do outro lado, entrar com a cor clara entre o meio do outro lado e escurecer a borda. Dando a impressão de que a luz está batendo no meio da sua folha. Ou pode... fazer a parte clara na pontinha, ó, apenas na ponta. Ah, tá batendo, a claridade é só um pouquinho. E o restante você escurece. Isso para vocês entenderem que é a forma da gente trabalhar. Então, eu vou repassar com vocês aqui a importância do risco, um risco bem feito, um risco bem passado, a direção dos pontos para você trabalhar, a quantidade de cores que você vai utilizar, que é você que escolhe, a escolha das cores para você trabalhar, seguindo sempre do clarinho para o mais escuro, como eu mostrei aqui. Ó, seguindo sempre do claro para o escuro, respeitando a sombra do objeto, no caso uma pétala em cima da outra, uma folha em cima da outra, porque às vezes você está bordando uma folha, mas de repente ali do lado tem uma outra folhinha que saiu ali, mas só tem um pedaço dela. Então tem que respeitar a parte da sombra que uma folha faz na outra. Você fazendo tudo isso e vendo a importância da luz e da sombra no seu bordado, para o seu bordado não ficar chapado, não ficar aquela coisa parecendo que foi colado, é importante luz e sombra. Sempre observar o que está por baixo, fazer a sombrazinha, observar a direção do ponto e quantas cores você vai utilizar. Na internet, você tem, no Google, você pode procurar a roda das cores, você vai encontrar várias rodas desse estilo aqui que ajudam muito na escolha de cores. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho 5 cores aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor mais escura para ficar bem visível, ó. 5 cores, parte sempre do clarinho vindo para o escuro, ó. Então tem vários modelos dessas rodas de cores, ó. No Google, procurando lá você tem uma ajuda muito grande. Este tipo de roda dá para você ver também a sequência que você pode utilizar, ó, do clarinho indo para o escuro. Quando uma cor pode entrar na outra, como no caso aqui do amarelo, observa que o amarelo vem do clarinho, vem escurecendo, 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 até se transformar no marrom. Também pode se matizar desta forma.
Você pode escolher aqui, ó, vamos supor, eu quero escolher 4 cores. Eu posso escolher assim, ó, vindo deste tom do amarelo, escurecendo, partindo para o laranja e terminando no marrom. Então, isso ajuda muito a roda das cores. Vocês podem procurar lá no Google, roda das cores. Vocês verem que tem uma variedade imensa. Inclusive, tem alguns sites que até vende, gente, a roda das cores com um negocinho que você gira e vai escolhendo cores com ele. Aqui no caso é só um simples, né? Se você utilizar esta cor com esta, são cores complementares, ó, cores que se complementam. Você pode utilizar este tom com este tom. As análogas são estas sequências, ou seja, a sequência de uma cor. Então, a nossa aulinha teórica do matiz, para que vocês possam iniciar no matizando e bordar bonitinho, é esta. Então, esta aula teórica é para nós iniciarmos os pontos na questão prática. Então, depois, na próxima aula, nós vamos iniciar a aula prática, ok? Espero que vocês gostem, entendam bem. Eu vou colocar lá na comunidade do nosso canal esta folha para que vocês possam estudar bem isto aqui, gente, porque é muito importante, tá? Muito importante que entenda bem essa parte para que vocês possam bordar corretamente, ok? Espero que vocês gostem, que vocês comentem, digam o que achou, o que não entendeu, o que entendeu. Compartilhe com uma amiga que queira aprender, com um amigo, porque nós estamos para colorir o mundo, ok? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.